Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa pré-aula número 16. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre derivadas direcionais, na verdade determinação do gradiente a partir da derivada direcional dada em duas direções. Vamos ver condições direitinho para isso. Falar um pouquinho de funções potenciais para campos de vetores e o tópico que a gente vai começar a abordar no finalzinho do nosso próximo encontro, que são curvas e superfícies no espaço R3, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da álgebra linear para ajudar a gente aqui. A ideia é mais ou menos a seguinte: se você pega um vetor V no plano, tá? Tudo isso que eu estou fazendo no R2 de novo vale para Rn. Então teria um vetor aqui com n coordenadas. Por exemplo, eu posso escrever ele, se eu digo que ele tem coordenadas AB na base canônica, isso quer dizer que eu escrevo ele como A vezes E1 mais B vezes E2, onde o E1 é o vetor 1, 0, tá? A gente trabalha livremente com eles como linha ou coluna, conforme for mais conveniente. 0, 1, tá bom? E se você pega um outro vetor W, com coordenadas C e D, eu vou ter, por exemplo, exatamente escrevê-lo dessa maneira, né? Ele é C vezes E1 mais D E2. E com isso, qual que é a condição que a gente tem para que V e W sejam uma base, ou seja, sejam capazes de gerar todo o espaço R2? Esses vetores têm que ser linearmente independentes, né? Ou seja, não paralelos nesse caso concreto, tá bom? E por que isso vai ser útil? Porque eu quero fazer a seguinte coisa: se eu conheço a derivada direcional de uma função f na direção de V e também na direção de W, eu gostaria de, a partir desses dois números, determinar a derivada na direção de qualquer outro vetor do plano. Então o que eu vou mostrar é como determinar as derivadas direcionais na direção de E1 e E2, ou seja, as derivadas parciais de f, del f, del x e del f, del y, em termos das derivadas direcionais na direção de V e W. Feito isso, se você conhece as derivadas parciais, a gente conhece a derivada em qualquer direção quando a função é diferenciável, né? Então, disso aqui a gente consegue escrever em notação matricial, por exemplo, que as coordenadas do vetor V, elas se escrevem em termos dessa matriz, né? Que a gente bem conhece, é a matriz de mudança de base. Aqui eu ponho o vetor E1, que é o vetor 1, 0, você faz essa conta, dá exatamente o vetor AB. E o W também se escreve em termos da mesma matriz, né? A matriz que leva a base canônica na base VW. Qual que é a condição para que VW de fato seja uma base? A condição é que essa matriz M, com entradas ABCD, assim nas colunas, seja invertível, né? Vamos pedir que ela é invertível. Se V e W formam uma base, eles são Li. É invertível, isso quer dizer o quê? Que o determinante dessa matriz, né, é diferente de zero, tá bom? E quem que é o determinante dessa matriz? AD menos BC. Bom, essa é a condição para garantir que os vetores V e W são não paralelos. Então, desse modo, veja o que a gente tem, né? A gente tem que o vetor V eu obtenho como M vezes o vetor E1. E aí, é claro, né, multiplicando, se a M é invertível, você multiplica pelo inverso e escreve que o E1 é exatamente o quê? M a menos 1 vezes V. E de maneira totalmente analogamente, a gente tem que a E2 vai ser quem? M a menos 1 vezes W, tá certo? Ok. Lembrando aqui, a gente sabe escrever explicitamente quem é M a menos 1, né? Você vai dividir pelo determinante, AD menos BC, e a matriz fica D, A, aqui menos C e aqui menos B, tá bom? Essa é a matriz inversa da matriz M, no caso 2 por 2. Legal. Como é que a gente pode usar todas essas informações, uma vez que eu consigo recuperar E1 e E2 a partir de V e W, como é que eu obtenho as derivadas parciais se eu conheço as derivadas direcionais, tá? Então vamos supor que você tem
uma f diferenciável num ponto x0, y0 do R2, tá bom? Então a gente tem fórmulas, né? A gente sabe que ΔF e ΔV no ponto x0, y0 é nada mais nada menos que o produto escalar do gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com vetor v. Eu vou omitir o ponto de aplicação x0, y0 para economizar aqui, tá? Então a gente vai ter que ΔF e ΔV em cada ponto x0, y0 onde f é diferenciável é a vezes ΔF ΔX mais b vezes ΔF ΔY, tá bom? Porque isso é o produto escalar aqui direto, e de maneira totalmente análoga a gente vai ter então que ΔF ΔV, ΔW, desculpem, eu vou escrever como sendo c vezes ΔF ΔX mais b vezes ΔF ΔY, tá? E aí o legal agora é o seguinte, isso aqui eu posso escrever como, em notação matricial da seguinte maneira. Eu vou ter minha matriz de coeficientes, vai ser A, B, C, D, tá bom? Vezes ΔF ΔX, vamos abreviar assim, ΔF ΔY, igual a ΔF ΔV, ΔF ΔW, tá bom? E aí você tem que simplesmente fazer o quê? Resolver esse sistema linear, tá bom? Como você sabe que essa matriz é a transposta da anterior, se essa aqui é invertível, essa aqui também é, porque o determinante é o mesmo, né? AD menos BC, e com isso você consegue então escrever as derivadas parciais ΔF ΔX e ΔF ΔY como sendo a inversa dessa matriz. Bom, vamos indicar aqui, chamar essa matriz, ela não é mais M, né? Vou chamar ela de M-til, ou M transposta, porque é o que ela é na verdade. Você vai pegar aqui a inversa dessa transposta, a gente sabe fazer isso, e multiplica por ΔF ΔV, ΔF ΔW, tá bom? Então com isso, uma vez que você determina essa inversa, você sabe que ΔF ΔX vai ser o quê? Produto escalar da primeira linha dessa inversa com esses caras, e o ΔF ΔY produto escalar da segunda linha com esses caras. Então dados ΔF ΔV, ΔF ΔW em duas direções L e I, quaisquer do plano, vamos pegar V e W, a gente combina unitários, né? Então eles não precisam ser ortogonais, basta que sejam L e I, eu consigo recuperar as coordenadas do vetor gradiente da minha f, tá bom? Eu vou pedir para vocês aplicarem isso nesse caso abaixo, onde eu te dou a derivada na direção do vetor v, que está aqui, né? O vetor w está aqui, ambos unitários, te dou as derivadas direcionais de uma certa função f num ponto, e a partir disso eu peço que você, usando o método acima, recupere o gradiente da f, tá? Essa é uma coisa que a gente tem. Outra coisa que a gente costuma usar bastante quando está aplicando o cálculo 2 em física, por exemplo, e várias outras áreas, né? É o conceito de função potencial. O que é isso? Dado qualquer campo de vetores no plano, tá? De novo, isso aqui vai para Rn tranquilamente. Como é que é a coisa? Eu te dou, em cada ponto do plano, xy, eu te dou um vetorzinho, que é o meu f de xy, tá? Então, nesse ponto está esse vetor, nesse ponto está o outro vetor, e assim vai. Então, para cada ponto, eu penduro nesse ponto algum vetorzinho, uma função de R2 em R2, se você quiser pensar. Então, dado esse campo de vetores, eu digo que uma função f definida no mesmo domínio que o campo é um potencial desse campo se o gradiente da f, dessa minha função f, for o campo dado, tá? Então, dado um campo de vetores, descubra uma função que a derivada parcial em x é p e a derivada parcial em y é q. Isso tem aplicação na mecânica newtoniana, por exemplo, se você pensa que esse f é o campo gravitacional, a tua função f, na verdade a gente pega menos ela por questão de convenção de sinal, a gravidade aponta na direção oposta ao crescimento da energia potencial, né? Então se eu te dou um campo gravitacional, essa minha f
chamada função potencial, é na verdade menos energia potencial, tá? Se você pega campo elétrico, por exemplo, isso aqui é um campo elétrico, você tem o potencial elétrico. Se você tem mecânicas dos fluidos, se isso aqui é a velocidade do fluido, a existência de um potencial quer dizer que aquele fluido é um fluido irrotacional, que a gente chama, tá bom? A vorticidade dele é nula, se você quiser escrever isso nos termos que eles usam, tá bom? Então vamos ver como é que a gente determina, dado um campo de forças, ou um campo elétrico, o campo que for na física, tem aplicação para biologia, para um monte de áreas, química, tudo. Dado um campo desse tipo, como é que eu determino a minha função potencial, né? Então, esse cara aqui está definido em todo R2, tá? Então eu quero uma função f de R2 em R, tal que vale a seguinte coisa, né? Eu quero que o gradiente da minha f em cada ponto seja o fão, ou seja, 3x² y x3, tá? O que isso quer dizer? Na verdade, o que eu tenho aqui, igualando as duas coordenadas, eu tenho um sisteminha, né? Eu quero descobrir uma função a duas variáveis, tal que ∇f ∇x é 3x² y e ∇f ∇y é x², tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? É como no cálculo 1, né? Como eu estou falando da derivada parcial em x, eu vou pensar que o y é constante, então vamos dizer assim, eu integro em relação à variável x isso aqui, tá? Então meu f de xy, fazendo a primitiva disso em relação a x, eu vou ter x² y, tá? Mais a constante de integração, só que é uma constante em relação à variável x. Portanto, é uma certa funçãozinha g que depende só de y, tá? Então, como é que eu vou descobrir essa g de y? Usa essa minha segunda informação, tá? Você sabe que ∇f ∇y tem que ser igual a x². Então, quem é ∇f ∇y desse cara, né? A gente calcula. ∇f ∇y diretamente aqui vai dar x² mais g' de y, tá bom? Então eu tenho que x² mais g' de y tem que ser igual a x². Tá? E portanto a g' de y tem que ser zero. É uma função que depende só de y e tem derivada zero, portanto essa minha função g de y na verdade não depende de y, e nesse caso específico é uma constante. Com isso a gente determina então o nosso potencial. A função potencial do campo 3x2y x² é uma função da forma x² y mais qualquer constante, tá? A existência de uma função potencial, você vai ver isso lá no cálculo 3, junto com a física, implica, por exemplo, que o trabalho realizado por uma partícula submetida a essa força independe do caminho, que é um resultado que você sempre viu na escola, mas que nem sempre é verdade. Então, a existência de uma função potencial é equivalente, na verdade você vai ver isso, o trabalho independente do caminho é equivalente ao teu campo de forças admitir uma função potencial, tá? Então, nesse caso, a gente encontrou a função potencial. Vamos ver nesse exemplo aqui. Mesma coisa, né? Eu quero, de novo, uma f de R2 em R, tal que o gradiente da f seja igual a y2x. Ou seja, reescrevendo o sisteminha, eu vou ter que ∇f ∇x é igual a y e ∇f ∇y é igual a 2x, tá? Isso me garante o quê? Reintegrando, né, em relação a x, eu vou ter que f de xy vai ser x vezes y, mais alguma coisa que não depende de x. Quando eu derivo isso em relação a y, acontece uma coisa estranha, né? Eu vou ter x mais g' de y, tá certo? Onde g é uma fórmula de uma função onde só aparece a variável y, tá bom? Então aqui eu vou ter que x mais g' de y é igual a 2x. Qual que é a brilhante conclusão? Que g' de y é igual a x. Pode isso, né? Uma coisa que depende só de y, quando eu derivo, continua dependendo só de y no máximo, né? Não tem como eu derivar uma fórmula que só tem y e aparecer um x. Então isso aqui é ruim, tá?
ou seja, este campo, né? Este campo F não admite potencial. O que isso quer dizer? Que se você tem um campo de forças dessa natureza aqui, o trabalho ao longo de duas curvas ligando dois pontos quaisquer pode ser diferente, tá? Então F não admite potencial. Qual que é uma coisa que a gente sabe que tem que acontecer, né? Por exemplo, então como comentário aqui, se você tem que F é uma função de classe C2, a gente sabe que as derivadas mistas têm que ser iguais, né? Então o que eu vou pedir para você? Então se isso aqui não acontecer, não vai ter jeito, né? Isso aqui não vai ser possível, porque se isso aqui é o del f del x e esse aqui é o del f del y, quando eu derivar esse cara em relação a y, isso aqui vai dar 1, e quando eu derivar esse cara aqui em relação a x, vai dar 2. Então, se a minha função fosse de classe 2, essas duas coisas teriam que ser iguais. Tá? Então, essa aqui é uma condição que é necessária, né? Se a derivada da primeira em y não for igual à derivada da segunda em relação a x, não vai existir um potencial de classe C2. Por quê? Porque se ela fosse de classe C2, esses dois números teriam que ser iguais. Tá? Agora, uma condição necessária que depois a gente pode até discutir em aula, ela não é suficiente. Quer dizer, pode acontecer dessas duas coisas serem iguais e ainda assim não existir a função potencial. O exemplo que eu posso te dar é um clássico, né? Pega o campo, ele não está definido no R2 inteiro, tá? Está fora da origem. Você põe menos y, x2 mais y2 e x sobre x2 mais y2. Então, minha sugestão é desenhe alguns vetorzinhos de como é esse campo. Olha o desenho que as setas vão formar no plano e pensa lá na coisa do fluido que eu falei, de irrotacional. Você vai perceber que tem um movimento com uma vontade de fazer uma rotação aqui, portanto a vorticidade não é nula, ou seja, esse campo não é um campo conservativo do ponto de vista de mecânica de fluidos. Tá bom? Vamos concluir rapidamente então, só mostrando o que a gente vai também começar a estudar na aula que vem, que são as curvas em R3, tá bom? Antes a gente viu curvas cuja imagem estava no plano, agora as nossas curvas estão no espaço. Então cada ponto aqui da minha curva, ele vai ter coordenadas x de t, y de t, z de t. Tá? A teoria é toda a mesma, né? Em cada ponto você vai ter aqui um vetor tangente, que vai ser o γ' de t, cujas coordenadas vão ser exatamente as derivadas das coordenadas de γ, tá bom? Então a gente tem curvas, que são objetos unidimensionais no espaço, um fiozinho de cabelo, e a gente vai estudar também superfícies, não todas as superfícies, uma classe específica de superfícies, tá? E elas vão ajudar a gente a entender curvas e vice-versa. As curvas ajudam a entender superfícies e as superfícies ajudam a entender curvas, tá? Então, o que a gente vai ver de superfícies são gráficos de funções, né? Que a gente viu, do tipo z igual a f de xy, já estudamos um pouco isso. E as superfícies quádricas, né? Que são equações onde aparece x quadrado, y quadrado e z quadrado. Às vezes algum deles com expoente menor do que 1, mas quádricas são soluções de equações em 3 variáveis com grau no máximo 2, tá bom? A gente vai estudar, a gente vai ver esse aqui, que é o que a gente chama de hiperboloide de uma folha, tem o hiperboloide de duas, elipsoides, paraboloides. A lista completa a gente vê então no nosso próximo encontro. E vamos ficando por aqui, tá? Lembrando que o conteúdo do que a gente viu hoje está no capítulo 13 do Guidorizi, a parte de derivadas direcionais, e a parte de curvas está na seção 7.3, volume 2 do Guidorizi. No Stewart, se você quiser dar uma olhada, são as seções 13.1 e 13.2 de curvas, e a 12.5 e 12.6 para gráficos e superfícies. Tá? De novo, também tudo isso está muito bem feitinho no conjunto de vídeos da professora Marta na playlist de Cálculo 2, no canal da USP dentro do YouTube, tá bom? Então vamos ficando por aqui, agradeço quem chegou até o final e cuidem-se. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
Tchau.